Oi, pessoal. Como todos devem estar percebendo, as questões astrais aí andam bastante tensas. As questões planetárias andam exigindo bastante da gente. E quando isso ocorre, eu acabo ficando bastante sobrecarregado aqui nos atendimentos, porque acabo sendo bastante solicitado. Por conta disso, nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que gostaria, e desta vez eu não consegui terminar o vídeo que eu havia preparado para esta semana, que vai acabar ficando para a semana que vem. Mas como no último sábado eu fiz uma live com o Anderson Lima, falando a respeito de oráculos e autoconhecimento, e eu sei que nem todo mundo que me segue aqui no YouTube me segue no Instagram, então eu fiz uma edição daquele momento, daquela live, e estou disponibilizando aqui essa semana para que aqueles que assistiram, de repente, possam assistir novamente, e aqueles que não assistiram tenham oportunidade de ver esse bate-papo informal, mas que acabou trazendo, assim, de uma certa maneira, alguns temas, ou acabou trazendo um pouco da nossa experiência para compartilhar com vocês. Espero que compreendam. A semana que vem estaremos de volta, como é nosso costume, e vamos lá então. É, É isso aí. vamos explicar para o pessoal aqui o que que vai ser a live de hoje. Quer falar, Rini? Pode falar. Vamos. Explica aí. Não, vamos explicar, porque eu também não lembro. A gente falou tanta coisa. Então, hoje assim, vai ser um bate-papo mesmo sobre autodesenvolvimento, né? Autoconhecimento. É, e eu chamei o Renê para falar sobre isso porque ele foi a pessoa que me ajudou a firmar o pé e falar assim, agora vai, vamos desenvolver isso aí, vamos procurar entender. E uma coisa que me ajudou muito foi o mapa astral que eu fiz com você, que foi o que realmente me norteou ali, me mostrou que as coisas que eu pensava não eram maluquices me botou com o pé no chão mesmo, né, para começar esse projeto, até depois de muito estudo e desenvolvimento, virar esse canal que a gente está falando aqui, que é o Astro Cigano. E você me inspirou muito de conhecer, de procurar, de estudar sobre astrologia. E eu fui aplicando isso na vida. E aí o meu objetivo com o canal aqui é mostrar para as pessoas que é possível você procurar através de outros canais que não os tradicionais, né? Digamos assim. É bem legal isso daí, né? Porque que nem a gente, o mapa astral acabou virando uma coisa assim, mas para saber se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou casar e coisas do tipo, né? Mas na verdade ele é verdadeiramente um mapa, né? Da nossa personalidade, da nossa maneira de agir, né? Da nossa história, do nosso roteiro de alma. E o que acaba acontecendo só que as pessoas não estão acostumadas a ver dessa maneira, né? É, Então é muito louco, né? Porque quando a gente às vezes a gente tem impressões a respeito das coisas, mas que nem você falou, a gente acha que é maluquice da nossa cabeça, coisas desse tipo, né? Aí de repente você vai lá, olha o mapa e você descobre que não era maluquice da sua cabeça, é, né? Porque ele acaba sendo legal, principalmente quando ele é feito por uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, né? Que ela não está envolvida com a tua história, né? Então acaba sendo mais positivo, né? Nesse sentido, aliás, com todos os oráculos, né? sim. Isso acaba acontecendo, né? Quanto mais impessoal, melhor, né? É. E o que acaba, por isso que acaba sendo tão difícil da gente ver para a gente mesmo É também, muito né? A difícil. gente, Eu, eu, a gente não consegue, né? A gente se influencia, né? Ou a gente vê e fala assim, quando eu vejo alguma coisa para mim, eu falo assim, mas eu estou vendo isso porque eu quero, porque eu sei, ou porque eu gostaria, né? sim, E, né? A gente se perde completamente, né? Então é interessante você ter um círculo de amigos, assim, onde troca, né? é. Onde você troca esse tipo de questão, né? Para que um acabe meio que dando a mão para o outro, né? No processo de autoconhecimento, né? Porque a gente sozinho não vai para lugar nenhum, essa que é a verdade, né? Não, Você acaba. e é muito importante também a gente ter pessoas com quem compartilhar. Você vê que de vez em quando eu te mando mensagem, né? Falo, Renê, pensando em fazer isso aqui e tal, me ajuda.
Pô, e é muito bacana você poder, você dar esse suporte, né? É, Com tudo que você é aprendeu, com muito a forma legal. que você vê também as coisas. Eu acho isso É, muito bonito. é legal. É, você sabe que assim a gente tem amigos, né? Vai criando amigos no caminho, né? E é interessante, né, que a gente, para que existem os amigos? É só para lembrar a gente daquilo que a gente já sabe. Que a gente tem uma tendência assim, a gente tem uma tendência assim a divagar a respeito de nós mesmos, né? E a gente acaba se afastando daquilo que a gente realmente sabe, né? Então, às vezes o amigo ele precisa de um toque, né, para falar assim, olha, lembra disso aqui, né? Tipo, ontem mesmo, né, eu estava falando com um amigo a respeito de dispersão, né? E hoje a gente já estava trocando ideias, assim, ele está construindo uma casa num sítio, né? E assim, aí hoje ontem eu falei algumas coisas, hoje a gente já estava divagando, já estava dispersando completamente da casa novamente, Sim. né? Aí eu lembrei, eu falei, olha, lembra, para que você precisa disso agora, né? Então, mas a gente tem realmente esse tipo de coisa, né? E é fundamental, sabe, a gente pegar e falar para a pessoa assim, olha, o que você acha disso? O que está acontecendo? Né? O que você sente, né? Porque é muito maluco, por exemplo, às vezes a gente, a gente está sentindo depressão, a gente tá com sintomas estranhos e a gente fica procurando na gente mesmo, mas o que será que está acontecendo? Deve ser isso, deve ser aquilo, né? E de repente, aí quando você tem contato com outras pessoas, você acaba descobrindo que aquelas pessoas também estão passando por essa mesma É. questão, né? Então, o E que além disso, acaba eu acho que esses acontecendo amigos são é meio que um espelho também, né? Tipo, você vem falando um monte de isso, besteira sobre o que você tá achando, você tentando se enganar, e os amigos botam um espelho na sua cara e falam, olha, isso, é isso aqui é, que tá acontecendo, você tá fazendo isso dessa forma, você tá se é. enganando. Porque isso é porque tem as questões coletivas também, né? E o que é um detalhe, né? Quando a gente começa a lidar aí com oráculos, com seja quais forem, né? Sim, o nosso campo ele vai se abrindo para o É, coletivo, né? Então, quanto mais aí que a gente precisa ter cada vez mais cuidado, né? Para saber separar realmente o que é o coletivo daquilo que é a gente, né? Se não, sim, né? Isso daí pode acabar trazendo é porque consequências, o coletivo né, para a tá vida tão da ruim, né, gente. Renê? E aí a gente entra numa de ficar em depressão mesmo, né? Quando você tá ali estudando, né, e tentando se melhorar e ser uma pessoa melhor, mais bacana e ajudar quem tá próximo. E quando você começa a olhar para o mundo, você fala, meu Deus, eu É, tô num... É aquela coisa que o conhecimento demais acaba te deixando deprimido. é um dilema, né? É porque é um dilema, assim, você fala assim, nossa, o que está acontecendo comigo, né? Aí você vê, você olha o lado de fora, você fala assim, nossa, eu preciso me alienar, eu não consigo. Se eu participar disso daqui, eu estou fazendo tanto mal para É. mim, né? E não é legal. Mas assim, mas viver, sabe, poliana, né? Aham. Não dá para a gente ser poliana também e ficar assim, pensamentos positivos e É. pronto, sabe? Não existe isso, né? E Eu... aí, então, é muito difícil você saber o limite, né? Sim. Até onde eu entro, né? Eu acho que no máximo, a gente chega na porta ou na janela. Exatamente. Agora, quando você dá o passo, aquele passo para dentro, aí a coisa já começa a ficar perigosa Durante mesmo. a pandemia, eu fiz muito isso, porque tava aquela loucura, né? Informação de política, aqueles absurdos todos acontecendo, e eu comecei a ver jornal e tal, para ficar inteirado, e aí eu não conseguia mais dormir, eu virava à noite, ansioso, né? O coração e tal. Aí uma hora eu falei, cara, eu vou me alienar. Porque assim, as informações elas chegam, né? As pessoas comentam, sempre tem alguma Isso. coisa. Eu não preciso estar ali vendo a coisa em tempo real acontecendo o tempo todo. Claro que você não pode ficar a par, como a gente falou aqui, né? Como você falou, não dá pra gente ficar a par e fingir que é todo mundo com um mundo cor-de-rosa. Mas naquele momento ali tava tão difícil, e aí eu voltei a desenhar, sabe? Eu fui lá pro lado de peixes, é o meu lado mais artístico e tal. Aí comprei caderno, comprei lápis de cor, canetinha, comecei a desenhar, e aí eu fui conseguindo dormir de novo, sabe? E eu faço muito isso até hoje, assim, eu evito muito de ver esses jornais
que só falam de tragédia, de morte, porque a gente sabe que isso existe, né? Chega nos nossos É, ouvidos, chega nos nossos olhos, está à nossa volta. Você não precisa ficar ali sempre se alimentando daquilo o tempo todo. E é legal, né, que nessa coisa, eu falo para as pessoas, olha, é, vai desenhar, vai ouvir música, vai tocar um instrumento, vai fazer qualquer coisa, né? Porque o que acontece, né? A arte, né? Ela é uma é uma conexão com o divino que a gente tem, né? Com a mente criativa, etc, né? Só que acontece no meio disso a gente tem o emocional, né? Uhum. Então, o que acaba acontecendo? Se esse emocional ele está tumultuado, né? A gente não consegue acessar essa outra mente, né? Mas é muito interessante, né? A arte é uma coisa legal, né? Eu sempre falo assim, aí as minhas experiências de arquiteto, né? É tipo assim, eu tinha que fazer um projeto, eu ponho uma folha em branco na prancheta, ficava olhando para ela, não acontece nada. É a mesma coisa com desenho, com É. tudo, né? Enquanto você está tentando direcionar, a coisa não Quando acontece. Né? você Só que começa a quando rabiscar, você, isso, você começa a rabiscar e desencana, né? Aí é meio mediúnico, né? Porque aquilo vai tomando conta de você e você parece que é só uma ferramenta para fazer aquilo acontecer e você aprende, né? Com aquilo que está... Um risco te sugere outro, e outro, e outro, né? Então você, né? Aí você esquece de você. Eu falo que nessa hora você esqueceu de você, você saiu do controle mental, né? E aí então acaba acontecendo a questão da é, conexão, né? a gente Que é falou muito disso para fazer a live, né? Que a gente ficou assim, mas como é que vai isso, fazer? Tem que ser. Não, isso, vamos, os dois com Capricórnio isso, forte ali, tem que fazer tudo perfeito, bonitinho. Eu isso, gostei quando você falou assim: não, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer uma conversa, a gente liga a câmera e vai, e aí da partir daí a gente vai endireitando. então, que nem você vê, né? Por exemplo, a gente, o nosso tema oráculos, etc., né? Eu vejo assim, funciona como esse desenho daí da gente que a gente está comentando, né? Porque se você entrar num oráculo que for com racionalidade, né? Ele trava, ele não acontece, né? Então eu vejo assim, por exemplo, no mapa astral, né? Para mim é como se fosse uma mandala que eu preciso mergulhar dentro daquela mandala, né? E quando eu mergulho naquela mandala, eu realmente eu estou naquele universo, né? Com carta, com baralho, com cigano, tarô, etc., né? Aquele símbolo, na verdade, ele é só um portal para a gente passar para o outro lado, né? Sim. E não uma coisa para você ficar olhando para ele assim, levando ao pé da letra, né? Porque aquele símbolo, na verdade, ele é só uma síntese do universo todo que está por trás dele, né? Que para cada pessoa que você tá entrando em contato, você tá lendo um oráculo, etc., né? Aquele universo assim ele vai ganhar assim conotações diferenciadas, né? E as coisas então elas tendem a ser, embora aparentemente iguais, mas elas vão ganhar um desenho diferente e às vezes até contraditório, né? Dependendo de pessoa para pessoa, né? Isso Então acontece muito é no jogo de baralho cigano, assim, porque e eu acho que tem a ver acontece comigo em algumas jogadas assim, que a coisa flui quando a pessoa está aberta, quando a pessoa tá. Tem gente que chega assim, tipo assim, você já vê a expressão da pessoa que ela tá tipo com o braço cruzado, e aí você fala assim, você quer fazer alguma pergunta? Você, não, quero só ver o que você tem para me dizer. O negócio não anda, não vai, porque não é. tem gente que é engraçada, né? Porque ela pega e ela quer saber de alguma coisa, ela quer que você dê uma resposta, mas nitidamente ela não quer que você saiba nada dela, Ela, entendeu? Né? ela quer que você faça a pergunta, que você dê a resposta e que você não saiba do que você está falando, para você não acessar nada. Aí fica muito Isso é. difícil. Porque ela tem coisas, né? Ela tem coisas que ela não gostaria que você soubesse, É. né? Jamais, né? Então, né? Então ela vai ter esse comportamento. Eu falo assim, poxa, que desperdício, né? A pessoa ela procura a gente, seria uma oportunidade de se abrir realmente, né? E o que acaba acontecendo não é, ela não se abre, né? Às vezes eu vejo assim nos mapas astrais assim pontos
tensos, terríveis, sabe? E aí eu sei nitidamente, ó, aqui tem coisa pesada, né? E aí você pergunta para a pessoa assim, olha, tem esse ponto aqui ligado a isso, o que você me diz? Aí ela fala, nossa, isso é maravilhoso, né? Aí você já sabe que ela, que Ou ela então não ela quer fala, falar não, não tem aquele... nada disso, não. É, Fala assim, não, não sei disso, não tem uma pessoa assim, assado, não. Aí eu falo, mas não tá fazendo sentido aqui, então. é. Aí tem um ponto do mapa astral que é engraçado, assim, quando a pessoa atrai o parceiro, a parceira, sabe? Assim, Nossa, esse ponto é o ponto mais controverso, né? Porque você é obrigado a tocar naquilo, né? E assim, sabe, como que eu vou chegar e vou falar isso, né? eu decidi assim que eu não falo sobre isso, porque pergunto, porque também a gente começa a direcionar o público, né? Eu estou começando agora, né? Então, assim, eu sempre tento explicar para as pessoas, falo, olha, o jogo é sobre você, para você saber o que você pode fazer melhor para melhorar a sua vida, né? Quais os caminhos aqui vão mostrar, vai ter um direcionamento para você, o que você fazer em relação a relacionamento, a trabalho, a carreira, a amor e tudo mais. Aí a pessoa chega, eu quero saber se meu parceiro está me traindo. Dá vontade de falar assim, Isso, olha, se você está perguntando isso, é porque provavelmente sim. Porque, né, é, se você chega para perguntar para pessoa que você não conhece, para ver um é, jogo, porque você já está bem desconfiado. E aí eu é, não falo sobre isso. Eu falo, olha, tá mostrando aqui que assim, talvez não seja uma pessoa muito confiável, mas aí você precisa ver. Porque tá complicado, né? eu saber se o parceiro ou a parceira atrai, eu nunca sei, né? Mas assim, saber se a pessoa atrai, eu sei, né? A própria Mas pessoa, aí, né? assim, né? É a própria pessoa. Então, mas na verdade, né, eu nunca entro em questões íntimas, né? A não ser que realmente aquilo seja um ponto fundamental que você fala, olha, desculpa, eu não gosto de entrar nesse tema, mas ó, presta atenção nisso daqui, porque enquanto você continuar agindo desse jeito, a coisa não vai fluir legal, né? Aí a gente é obrigado a dar um toque, assim, né? Mas tem pessoas que você percebe que realmente ela, ela já vem assim, né, assim, fechadas, né? E aí você. E com carta é interessante. Teve uma época que eu jogava tarô também, né? Aí você percebe a pessoa tentando manipular as cartas que você está Se tirando, a né? pessoa Você conhece fala um assim, pouquinho olha, também, ela já fica assim, mas isso aquilo ali não quer dizer tal coisa? Não sei o que eu falo. é, Não, não é bem assim. é, é complicado isso, né? Porque eu acho que a grande. Assim, quanto mais a gente conhece, pior. Sabe assim? Por quê, né? Porque aí então a gente tem que. É tipo desenho, novamente. A gente tem que abrir mão da nosso controle mental e a gente tem que permitir que o outro nos veja, né? Com os olhos dele, né? Porque a gente não se vê. A gente é tendencioso com a gente mesmo, a gente tende a se mascarar, né? Então é fundamental que a gente tenha assim uma pessoa que ela nos diga as coisas, né? E que a gente, sabe, pense seriamente naquilo que ela falou, né? Porque ela te está vendo do lado de E fora, a gente né? tem que estar Ela não disposto a está. ouvir também, né, Renê? Porque às E a vezes. gente tem que estar disposto a ouvir, né? Às vezes a pessoa ela tem uma colocação, né? E se você tem um conhecimento, mas isso é por causa disso. Não, sabe? Assim, Renê, sabe? Né? Aí no caso, quando eu estou ouvindo, né? Sim, essa possibilidade não pode ser descartada, tem que ser levada em consideração. Essa pessoa está vendo um ponto que eu não vi, ela está me trazendo um ângulo de visão que eu não levei em consideração, né? É fundamental isso daí, né? Se a gente não tiver esse tipo de É, abertura, né, a gente simplesmente não vai nem perder tempo fazendo nada, porque a gente vai procurar, seja o que for, apenas para satisfazer os nossos é. caprichos, né? Eu lembro, né, uma vez aí é engraçado, tinha uma amiga, ela se apaixonou, sabe assim? Ela se apaixonou e tinha uma história super maluca, que ela se apaixonou e aí
o objeto de paixão pedir um dinheiro emprestado, né? Isso não tinha esses golpes de hoje, tá? Mas mais ou menos, né? Eu estou falando aí 30 anos atrás, né? Então, o que aconteceu? Ela estava em dúvida, ela falava assim, eu estou em dúvida se eu empresto dinheiro, se eu não empresto, tal, né? Então, assim, se passar um carro par é para eu emprestar, se passar um carro ímpar é para eu não emprestar. Aí passava um carro ímpar, ela falava assim, não, mas deixa eu tentar mais uma vez. Ou seja, As né? pessoas fazem muito isso com as cartas. Falam assim, mas tira de novo, porque não gostei dessa... Essa combinação não foi muito legal, dá para tirar de novo? Eu falo, olha, não é bem assim. Fulano me ama, gosta de mim, né? Olha, se você acontecer isso, sim, não, né? Você, sabe, então, pô, esquece disso, sabe, conclua. Olha, se atira de cabeça, vai fundo, sabe? Arque com os riscos, né? Com as consequências, mas não pode pegar e ficar assim nessa, né? De usar oráculo só para falar, é só para falar, né? Que está usando, né? Na verdade, né, que está pedindo conselho, mas não quer conselho Não quer nenhum, né? conselho. Ela quer o conselho que reforce aquilo que ela... A gente faz isso com tudo, né, Renê? Que A ela gente faz quer. isso com os amigos, aí chega, conta o problema, aí o amigo fala, olha, a pessoa que te conhece, né, que sabe como é que você funciona, fala, olha, faz assim, assim, assado. Então, tipo, termina com essa pessoa que não é legal, tal. Aí a gente ouve, ignora completamente, faz o que quer, mesmo tendo certeza de que aquilo está errado, a gente faz o que quer. E é isso em Por tudo, isso que né? é fundamental. Por isso que aí o tal autoconhecimento é o que faz toda a diferença, né? A gente precisa saber que a gente não é tudo aquilo que a gente acredita, que a gente se sabota, que a gente se engana, né? Que a gente tem aí as nossas fragilidades, sabe? Assim, a gente precisa olhar para a gente assim com sinceridade nesse sentido, Sim. né? Porque realmente, né? Uma coisa que é interessante, a gente sempre é avisado, seja lá do que for. A gente vai ter uma dor de barriga, a gente vai ter assim vários Uma sinais, intuição, né? aí você ignora a intuição. Isso, é. A gente sempre vai ter os sinais, né? E a gente assim vai. Quando a gente está afim de alguma coisa, a gente vai ignorar, né? Aí tem aquelas pessoas que falam assim, que é outra armadilha, né? Aquelas pessoas que falam assim, então, que quando tem alguma coisa muito boa para acontecer na sua vida, começa a acontecer todo tipo de oposição, assim, que é para você não conseguir realizar aquilo, né? Você está lá, o universo te avisando, te avisando, te avisando, e você assim, não, mas isso daí é É, oposição, né? Porque é algo muito bom, etc. Né? Depois você descobre que não era, e aí você fala, realmente o o que universo é bom estava me flui avisando. bom desde o início, né, Renê? Não tem como uma coisa que começa torta se É, endireitar depois. Não, não dá. Isso se aplica a tudo, né? Para relação, qualquer tipo de relacionamento, para qualquer coisa, o que começa é, errado, termina errado. Minha mãe sempre falou isso desde criança. Que começa errado, é termina isso errado. aí. Porque você vê, né? Aí tudo aí a gente volta para o mapa, né? A gente está fazendo uma Sim, costura aqui, né? sim. Porque o que acaba acontecendo é você ver lá o tal do nó do norte, né? A cabeça do dragão, né? Que aponta o nosso destino. Aí você percebe, né? Assim, quando você está alinhado com o seu destino, as coisas elas começam a fluir, né? Isso aí em todos os setores. Então a gente precisa entender bastante isso, né? Eu E achei. assim, entender também que a gente se engana, né? E a gente se ilude, a gente por nossas fraquezas, nossas fragilidades, e saber que isso daí faz parte da gente também, que, sabe, não fica procurando desculpa de oráculo, de mapa astral, de tarô, de não sei o quê, né? Sabe, quer viver a experiência, vai, entra de cabeça se você achar, Assume, né? né? Porque também assume, porque entrar com o pé atrás também já não vai rolar, né? Se você já entra com o pé atrás, assim, né? Então nada rola, né? Então assume, olha, eu vou viver essa experiência, vou ver o que ela me traz, né? E esquece de tentar ficar direcionando as E quando coisas, você né? tem um alerta Então, antes, mesmo você assumindo o risco e indo em frente, é um risco calculado, né? Você já, sim, você automaticamente seu cérebro bom, se der errado lá na frente, mas aí eu pelo menos sou assim, eu penso assim, bom,
pode ser que dê errado. Se der errado, aí os riscos são tal, 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 tal. Não é tanto estrago assim. Então tá bom, vale o preço. Mas às vezes a gente fala assim, nossa, vai, mas esse risco Esse vale a risco pena, tem uns que vale. né? O que não pode, é a Fiquei até grande vermelho. questão, né? Então, a grande questão dos oráculos, né? É assim, a gente não pode deixar de viver, Sim. né? Isso é fundamental, né? Fundamental. Né? Eu vejo assim, por exemplo, outro dia eu estava pensando, né? A gente pega lá a questão espiritual, então a gente é um espírito que está no plano de espírito e a gente vem descendo por aqueles planos, né? Até adquirir a forma humana. Então, o que esse espírito precisa? Ele precisa da experiência humana, né? Ele existe para viver uma experiência humana. Aí a gente chega aqui, a gente nega isso, a gente quer ficar só na experiência Senão espiritual, não né? precisava estar aqui, Pô, né? Continuava lá onde você é, estava. exato, né? Essa experiência espiritual, né? Aquela mônada, sei lá, o que existe lá em cima, não interessa para ela porque ela já vive nesse plano, né? Ela tem isso muito mais do que nós, né? Ela precisa da nossa experiência realmente, né? Então a gente precisa viver as nossas experiências, mas é claro, aprender a se poupar, né? De Sim. algumas, né? Mas assim é muito legal quando a gente descobre, assim, passou o tempo, e a gente descobre que muitas coisas que talvez foram dolorosas lá atrás, tudo, né? E de repente a gente chega e fala assim: nossa, que maravilha que eu vivi isso. Se eu não tivesse vivido isso, eu não seria essa pessoa que eu sou Isso hoje, né? aconteceu comigo Então, esses dias, assim. Eu tava conversando com uma pessoa que é muito parecida comigo, e aí, e aí eu vi várias limitações que eu passei já por experiências horríveis que me fizeram mudar e mudar a forma de pensar, né? Aquela coisa de Capricórnio de ser cheio de certezas e rigidez e tudo mais, e aí a vida veio e deu pá na minha cara. E aí essas certezas foram caindo. E aí eu fui buscando outras respostas, abrindo a cabeça para outras coisas. E aí quando eu olhei para aquele Capricórniozinho lá, eu falei assim, gente, eu falei, Senhor, graças a Deus por tudo que eu passei, todos os problemas que eu passei, porque senão eu ia estar naquele lugar ainda, sabe? Aquela coisa rígida de Capricórnio e inflexível mesmo, né? Cheio de si. Eu falei, nossa senhora, realmente é a sombra de Capricórnio total. porque assim, né? Eu lembro que eu tinha um grande amigo que foi mestre e tudo, né? E assim, era muito interessante, né? Porque assim, eu tinha um problema, então, às vezes tinha um grupo lá, eu não venho ao caso, né? Mas assim, as pessoas entravam em conflito, sabe, né? Então, aí eu chegava lá, eu entrava em conflito com alguém, eu chegava lá para ele, falava assim: olha o que fulano fez comigo, ele fez isso, 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 isso. Aí ele falava assim para mim: fulano estava certo. Cara, eu pensava assim, sabe? Eu queria destruir aquele homem. Mas aquilo, como ele era uma pessoa que eu respeitava muito, né? Aquilo eu ficava assim, né? Pensando, né? Depois aí ele acabou morrendo, né? Mas assim, depois, tempos mais tarde, né? Eu soube que aquela outra pessoa que tinha entrado em conflito comigo, né? Ele para aquela outra pessoa ele falava assim, o René estava certo. Era libriano ele, dava razão para todo mundo para não ficar mal. Não, ele era pisciano, pisciano. Então, assim, agora, o que é interessante, né? Porque, assim, né, na verdade, é, tudo que essa coisa do reforçar o Capricórnio, o que for, né? A gente vive, né? A gente vive em função de reforçar aquela imagem que a gente tem da gente mesmo, né? E tudo que vem destruir essa imagem, né? Tudo que vem abalar essa imagem, a gente tende assim a colocar de lado, né? Sim. Mas a gente entender que essa imagem que a gente tem da gente mesmo é uma imagem preconceituosa, né? Ela foi construída por aquilo que a gente gostaria, por aquilo que a gente imagina,
mas na verdade ela não A é gente a vem gente, dito né? do A gente ego, está né? Que a gente começa a criar ele, ele vai ficando maior que a gente. Ah, eu queria que você aproveitasse, que eu sei que as pessoas gostam, têm curiosidade. O Sol entrou em Leão agora, né? Vai entrar isso, hoje. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, explicasse aí. Eu fiz até um post sobre isso hoje, mas você é o mestre da astrologia aqui. Sou só um iniciante. Você falasse um eu não pouquinho. dei uma olhada ainda, não dei uma olhada ainda muito, né, no que está acontecendo, né? Mas a gente está assim, no geral, a gente está com o céu assim bastante tumultuado, sabe? Assim, Vênus está tá? Por retrógrada, né? conta Em Leão também. por conta dos retrógrados aí, do Netuno retrógrado em Peixes, do Saturno retrógrado em Peixes, Plutão retrógrado em Capricórnio, né? Então a gente tem sim um processo aí bastante difícil, né? Assim, em termos coletivos, tá? Porque o coletivo ele tá assim, a gente entrou num processo de transformação, a gente queira ou não queira, né? Outro dia alguém me perguntou assim, René, mas eu não entendo o que é transição planetária, né? Eu falei assim, ó, transição planetária é o seguinte, a gente sai de uma era de peixes para uma era de aquários, mas não é que nem uma lâmpada que você vira interruptor e já virou, né? A gente tem aí um período aí de 30, 60 anos, assim, até mais às vezes, sabe? Né? Que vai fazer essa transição, né? E agora, então, a gente está aí num período de 30 anos de Saturno, né? Do ciclo Eita, de Saturno. Saturno vai tirar o couro da gente esses 30 anos, entendeu? Não tem como, né? A gente imaginar, né? Que o mundo vai ser o mesmo depois disso, sabe? Porque o Saturno ele devora os filhos, né? Ele vem trazendo desafios, né? E aquilo que não está de acordo com aquilo acaba sendo devorado, né? E a gente tem o Plutão em Capricórnio atuando, fazendo isso também, né? geracionalmente, Esse né? conjunto, esse conjunto está sendo bastante pesado, né? Mas o que acaba acontecendo, né? Então, existe essa. Aparentemente, eu não estou falando de leão, mas vou entrar, tá? O que acaba acontecendo, né? Existe esse movimento de transformação, né? Muito acirrado acontecer, né? Onde você já comentou aqui no começo da nossa conversa, né? Cara, se você se prender do lado de fora, tá terrível, sabe? O lado de fora, assim, olha, para você ser engolido, é 2 palitos, né? A gente vai percebendo que cada vez mais a gente está sendo obrigado a fazer esse movimento dentro da gente, né? A se interiorizar, a ver, porque do lado de fora nada é seguro, nada é certo, né? Sabe, o mundo no geral, a gente não fala só em termos de Brasil, o mundo no geral, ele vai nos trazer essa questão, É tá guerra. bom? Então, o que, Tá uma que beleza. então, o que acaba acontecendo? Né? Por que eu estou falando isso? Né? Quando a gente fala em leão, a gente fala o ego, né? Então, o leão, ele vai trazer essa questão, né? E o que é interessante, assim, que o regente de leão é o sol, né? Então, assim, quando a gente está falando de leão, mas na verdade a gente, de uma certa maneira, a gente está falando de todos nós também, porque, né, a gente, o nosso sol, né, que Só eu o vi brilho sua é para postagem de hoje, todos. né? O nosso sol é a nossa própria essência do mapa astral, né? A qual a gente tem essa imagem. E volta para o nosso papo, né? A imagem que a gente faz da gente mesmo, etc. E que isso daí precisa ser revisado, né? É interessante que no momento a gente tem uma necessidade, faz parte, né? Uma necessidade de constituir um ego para poder sobreviver ao mundo, né? Só que chega um momento depois em que esse ego, se ele for mais forte que a gente, ele nos devora, né? Ele nos engole, né? Então, a questão do Sol em Leão, ele vai trazer exatamente essa questão à tona, sabe? Da gente olhar o nosso ego, da gente olhar as nossas questões, e olhar para a gente com sinceridade, tá? O que é bonito, né, dentro quando você vai estudar teosofia, os arcanos dentro da teosofia, né, é que você vai encontrar o arcano 9, que é o eremita, associado ao signo de Leão. Sabe? Mas você fala, meu, não tem nada a ver, né? O leão,
sabe, todo resplandecente, né, solar, etc. E o eremita, cara, com aquela capa preta, assim, com aquela lanterna Procurando escondida, ali né? alguma coisa. Não é, sabe, assim, aí você vê, né? Você vê que o eremita, né? O que ele está falando para nós, né? Por que ele está associado a leão, né? Porque, assim, na verdade, os arcanos associados aos signos, eles estão falando, assim, qual que é a lição que aquele signo precisa aprender, né? E a questão do leão é exatamente você se voltar para dentro. Você descobrir que a luz está dentro, que a questão não está nas aparências, não está no sucesso, não está no reconhecimento, não está nos aplausos, né? Quem sou eu, né? Por que eu estou precisando de tudo isso? Porque está Né? faltando Então, alguma na coisa, verdade, né? E tem tanta estou gente que voltando conquista alguma tudo coisa. isso e fica vazio, fica deprimido, e aí não sabe por quê, é porque eu não fez É, o trabalho de casa, né? é, exatamente, né? Tá faltando, sabe, né? Tá faltando eu olhar, eu entender o que me leva a essa necessidade, né? E, né, quanto maior a necessidade, né? E é interessante, né? O leão é o ator, né? Também, né? Tem vários arquétipos, é o rei, é o ator, né? Mas tudo aquilo que aparece, né? Mas assim, na astrologia, o leão, ele vai falar assim, o meu papel perante o mundo, entre outras coisas, tá? Então, qual que é o meu papel perante o mundo, sabe? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque você imagina um ator de teatro, né? Se você fizer um papel só querendo aplausos, né? Então, você faz sucesso, você fica repetindo, repetindo, repetindo aquele papel, porque aquele papel faz sucesso, né? O que acaba acontecendo, né? O papel É. te engole, né? Ele te engole, né? E assim a gente vê uns casos, né? Eu não sei se você. Aí já não é mais do seu tempo, né? Mas tinha aquele um Superman lá dos anos 50. Ele ficou tanto tempo sendo Superman assim que ele se atirou pela janela, né? E acabou morrendo, né? Ou tinha um Tarzan também dos anos 30 Gente, que também ele estava no asilo gritando que nem Tarzan o tempo todo, né? mergulharam no Ou seja, personagem, né? levaram o personagem para a cama, como diz o Lulu Santos, né? Isso, é. Né? Então, aí o leão, ele está sempre trazendo essa questão para nós. Né? Essa questão do realmente é as aparências, não é, né? O Rei Sol, falando de leão, né? O Estado sou eu. Né? Então, até onde aquilo que eu... Às vezes a gente tem um papel perante o mundo, né? Então, a gente é obrigado, né? A gente é chefe de uma empresa, a gente é alguma coisa, um líder, sei lá do que, né? Mas a gente tem que entender que a gente, na verdade, quando a gente está exercendo algum papel perante o mundo, né? A gente é só um veículo daquilo, né? A gente não é É. aquilo, né? O desenho, a história do desenho, né? Que eu estou na folha, eu estou desenhando, etc., né? Eu não sou aquele desenho, né? Por mais bonito que ele seja, né? Eu sou apenas um veículo, E né? você pode Uma ser música que... substituído a qualquer momento, né? Num trabalho, Isso, então a gente faz, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar doente, eu tenho que fazer qualquer coisa. O dia que você falta, você é substituído sem nem pensar duas vezes. E aí a gente dá a é, vida por é, aquilo para desempenhar aquele papel, porque tem aquela coisa de eu sou, né? Só eu consigo resolver, só eu consigo fazer. E aí o dia que você não consegue mais, vai aparecer um monte de gente que consegue fazer também. exatamente, né? E assim, de modo mais atualizado. E aí você é o que depois disso, né? Quando você termina. Acontece muito quando as pessoas se aposentam, né? De perder a identidade, né? Porque não, a pessoa É era a terrível, né? função que ela tinha, né? E aí, É, quando acaba a função, a pessoa fica perdida, ela perde a identidade mesmo, né? Não sabe mais quem ela é, o que que ela faz, o que que ela gosta. é. Quando a gente fala de teatro, a gente fala da máscara, né? Aquele simbolismo das máscaras no teatro, né? Da persona grega. É exatamente isso, né? A gente acaba tendo um papel, né? E a gente se prende, sabe? Esse papel seja lá, de falta de filho, de esposo, né? São vários papéis que a gente desempenha na vida, né? Do trabalho que a gente faz, né?
Agora, assim, quem sou eu, na verdade, né, por trás de tudo isso? Aí o arcano 9, né? Quem sou eu? Olha, eu tenho que olhar para mim, né? Eu não sou esses papéis, né? Senão, o que acaba acontecendo, eles engolem. Quando você vê o mapa astral, que tem a cauda do dragão, a cabeça do Isso é dragão, né? A incrível cauda do dragão demais. Todo mundo tinha que fazer isso, é, Renan. é sempre o papel que a gente está preso, né? A cauda do dragão. É sempre o papel que a gente está preso e que a gente não abre mão de jeito nenhum, né? Porque eu sou isso daqui, né? E a gente percebe que ela é o fator que vai realimentando a nossa ferida existencial o tempo É um todo, monte né? de E que, na gatilho que tá verdade, ali, que é confortável e não te leva para lugar é. nenhum, só te E a mantém gente, numa para zona de manter o conforto. papel, né? A gente mantendo o papel, fala assim, e para manter aquilo, a gente está sempre pulando da frigideira para cair no fogo, né? Então, repetindo, né, as coisas, né? Então, opa, né? Leão ele vem trazer essa questão toda, né? É o mês 8, né? O mês 8 associado ao arcano 8, associado à justiça, ou dentro de uma outra, né, Uma outra análise, né? análise. Associado à justiça, ao equilíbrio, né? Então, acredito que ele vem para trazer para nós essa reflexão Eu te a perguntei partir isso do porque eu achei assim, eu achei que foi um, eu achei até que você tinha pensado nisso. Foi um link que eu fiz quando eu vi isso hoje. Eu falei, cara, a gente está fazendo uma live sobre autoconhecimento no dia que o Sol entra em Leão. Eu falei, ah, não, o Renê com certeza pensou que marcou o dia da live para o dia de hoje. Eu já achando, né, que Eu estava que não. não tive tempo nem de pensar que o sol entrou em leão ainda. Porque tinha tudo a ver, né? Assim, o objetivo assim do que a gente está falando aqui é a gente começar. O meu objetivo do meu trabalho é querer que as pessoas comecem uma autoavaliação e começar a iluminar a cabeça, começar a abrir a cabeça, começar a se conhecer, porque pela minha experiência, assim, do que eu tô começando, né? Mas quanto mais você se conhece, e o mapa astral ajuda pra caramba nisso, você começa a ver os erros e as coisas que você repete, os ciclos, né? Que você fica ali preso naquela rodinha, que é o que você estava falando agora do nó do sul. E aí você começa a olhar para isso tudo. Aí depois que você toma consciência disso, quando acontece uma situação, você fala assim, e aquilo ali está acontecendo de novo. Eu já sei o resultado, eu não vou fazer. Né? Parece que você muda de Exatamente. fase do videogame, né? Fala assim, não, aqui eu não vou cair nesse buraquinho de novo, não. E E isso é tão você vê que é maravilhoso engraçado, né? que todo mundo devia. Eu quero que todo mundo conheça isso, sabe? Eu muito entusiasmado com isso agora. Ah, legal. Não, o que é engraçado, você vê que, apesar de eu não saber que a gente não tinha me ligado que a gente entrou em leão, né? Mas a gente tá falando dos temas Uhum. correlacionados, tá? Porque a Casa Leão, numa pastel, é a Casa 5, né? E o que a Casa 5 vai falar? A Casa 5 vai falar de arte, de criatividade, entre outras coisas, né? Então, aquele nosso papo do começo, do fazer o desenho e etc., né? Você percebe que também, né, acaba sendo condizente, né, com esse Sim. tema dessa questão da entrada em leão, né? Então é interessante. Eu não vi o céu ainda. Eu sei que o céu ele anda tumultuado, tá? Eu vi algumas Então coisas também. A gente está com Vênus retrógrada aí em Leão também. Eu falei, eita, meu Deus. isso, não, tá, Vênus ela é complicadíssima, sabe? A Vênus retrógrada, a Vênus ela é regente de Touro, né? Ela é possessiva, ela é ciumenta, né? Então a gente tem lá o Plutão retrógrado. O Plutão retrógrado ele é autodestrutivo, sabe? Quando ele está nesse estágio, né? Netuno retrógrado ele fica completamente assim enlouquecido, né? Porque é o planeta meio que leva para o fanatismo, para o delírio, sabe? Assim, tá? E o Só coisa Saturno boa. retrógrado, o Saturno ele se cobre, ele se exige, né? Mas ele tá em Peixes. Peixes é um ambiente todo nebuloso, inseguro para ele. Então, imagina uma pessoa, alguém se cobrando, se exigindo num ambiente que não tem nada a ver consigo, que não está seguro, né? Então, acho que isso daí resume o que está acontecendo no céu, né? A mensagem é Medo de calma que vai passar. perder. Respira. É,
Sabe? Que é o pior assim, nem tudo, tá? Nem tudo, porque assim eu estava vendo, né? A gente tem um aspecto interessante, né? Associado aí os planetas transpessoais, que é Urano, Netuno e Plutão. Né? Urano, Netuno e Plutão, assim, cara, é um tema impressionante isso, sabe? Para a gente entender, porque como eles ficam assim, eles ficam muitos anos em cada signo, né? Eles vão trazer questões assim que estão ligadas a gerações inteiras, sabe? Né? Então, para a gente ter ideia, né? Plutão agora vai entrar em Aquário, né? Ele vai ficar 20 anos em Aquário, sabe? Revirando, né? Tudo isso, né? Então, o que acaba acontecendo? Esses planetas transpessoais, eles vêm trazendo transformações profundas, sabe? Que influenciam na nossa conexão espiritual, na nossa maneira de ver o mundo, de ver a gente mesmo, etc., né? Então, o que vai acontecer? Né? Esses três planetas transpessoais, eles entram num aspecto harmônico entre si, sabe? Que vai demorar 7 anos. Graças a Sabe? Deus. 7 anos. Então, porém, né? Agora o que acontece, né? Eles têm os períodos de retrogradação deles que são assim muito longos, né? Sabe? Então, São planetas eles bem estão, lentos, né? eles estarão harmônicos, né? Eles estarão harmônicos, porém, né? Nessa Mas harmonia haverá períodos de retrogradação. que são Ou longos, né? seja, Porque eles podem são estar todos planetas lentos pra caramba. lentos. Então, a gente pode ter longos períodos de retrogradação, onde os três em harmonia resolve assim tocar, O sabe? terror. Tocar fogo, né? Sabe assim? Então, eu falo assim, vem aí, vem coisas bastante profundas para a gente mexer, né? Então, eu acredito que mais que tudo a gente precisa estar preparado. E é fundamental, é cada vez mais essa questão de autoconhecimento, da gente se unir, da gente conversar, da gente fazer live, da gente trocar, sabe? É cada vez mais fundamental tudo isso, né, para que a gente possa manter o nosso eixo e a gente falar, poxa, eu não estou sozinho nisso daqui, né? Porque sim, tinha um amigo que falava assim, olha, imagina uma escada só, né? Todo mundo subindo, se segurando na mesma escada e o diabo balançando embaixo, né? Eu sinto que nós estamos nesse momento, Alguém tem que sabe? tomar Assim, conta da escada embaixo, né? Tem que... isso, né? Então, e saber que isso daí é inevitável, né? Que isso daqui vai trazer para a gente uma revisão muito profunda, né? E que essa revisão ela é fundamental, né? Mas que talvez por conta disso a gente tenha que mexer em coisas dolorosas, etc., né? Então, infelizmente, revisão não é assim, vou fazer uma revisão. Uma vez eu vi uma pessoa acho que era no Facebook, etc., né? Ele estava insinuando que ele estava num processo de depressão terrível, etc., né? Isso daí é muito demorado isso. A gente não sai de um dia para outro de uma questão profunda dessa, né? Então ele escreveu assim: eu estou me despedindo, estou saindo das redes sociais porque eu preciso saber quem eu sou, porque não sei o que e tal, sabe? Eu escrevi lá boa sorte e tal, né? Isso foi numa sexta-feira. Chegou na segunda-feira, nossa, consegui exorcizar todos os meus fantasmas, já estou. Eu quero saber onde ele Fica foi, até porque com raiva foi de mim. mágico o que ele fez, foi muito rápido. Isso, né? Já paguei o comentário, sabe? Eu acho Assim. muito engraçado, Renê, quando as pessoas assim veem um jogo ou alguma coisa e aí você evidencia, né, quais são os padrões, o que está de errado ali, a pessoa fala assim: "Ah, eu sei disso, mas dá muito trabalho". Aí eu falo assim, eu acho que dá mais trabalho você ficar na situação desconfortável que você tá do que você começar a fazer alguma coisa para mudar. Porque assim, que dá trabalho, dá. Mas cada dia vai ficando um pouquinho mais fácil. Você ficar Isso, parado vai numa situação apertando, né? desconfortável, você ficar parado esperando um ônibus que não vai passar no meio da chuva, ou É, então num sol de 40 graus, é muito desconfortável. Né? Você andar para é. algum lugar para você pegar um outro ônibus é um pouquinho desconfortável, mas é bem melhor.
do que você ficar ali É. eternamente, porque não vai passar, esse ônibus não vai passar, nada vai acontecer Você já sabe, né, o que magicamente vai para resolver o seu acontecer. problema. E aí eu fico Eu revoltado tive quando a uma, pessoa fala, ai, mas dá trabalho. Não quero. é, então, eu tive uma pessoa que me procurou, era mais ou menos isso, né? Aí ela falou assim no mapa lá, e aí, como que é a minha questão de trabalho, etc., né? De financeira, né? Ela tinha lá no mapa tinha uns problemas de sociedade difíceis, né? Aí eu falei, olha, você precisa tomar cuidado com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Ah, isso daí eu já sei. Eu falei, então você já sabe? Eu fiz exatamente tudo isso e deu errado. Então agora eu quero saber como que o mapa me ajuda a recuperar o meu dinheiro. Ou seja, Não, ele ela não foi vai. avisada, Ele, fez, deu errado, e aí ela quer saber como desfaz. quer saber como desfazer? Ele não desfaz, ele só avisa, olha, não faça isso, né? Sabe, assim, agora se você faz, ele não vai falar assim para você, ó, corrige. Corrigir é Ai, você vir na próxima e vir novamente, né? já Mas aí passou, já as perdeu o pessoas, ônibus. né? Mas aí fica realmente assim, mas isso dá trabalho, eu não tenho outro jeito. Ou então quem vem assim, né? Vem assim, por exemplo, olha, é o seguinte, eu tô abrindo um negócio com o dinheiro do meu marido e assim, se o negócio der errado, o meu marido descobre. Como que o mapa vai me Vai ajudar? fazer Não dar vai te certo. ajudar. É, ele não vai te ajudar, ele não vai te falar isso, não vai falar qual negócio, Um dia a gente tem que sabe? fazer uma Ah, live, Renê, só dessas situações assim, esdrúxulas que acontecem durante consulta, porque é cada uma que realmente é bem complicado de lidar. Tem que ter muito jogo de cintura. engraçado. Que às vezes assim, uma saia justa, né? Que a gente entra, né? E a gente fala assim, nossa, e agora, né? Como que eu faço com isso daqui? É justíssimo, é justíssimo. Ó, já está quase chegando no final da live. Eu queria que você falasse do seu canal, Renê, para as pessoas entrarem lá, conhecerem. Explica para o Ah, pessoal aí, legal. passa o seu canal lá no YouTube, que é super bacana. Ah, legal. Então é isso aí. Tem um canal chamado René Monterrey no YouTube. É fácil de vocês encontrarem, porque só tem dois Renés Monterreys. É eu e um cantor mexicano. Né? O cantor mexicano, por incrível que pareça, deve ser pior cantando do que eu falando, né? Tá, então, é um canal assim, na verdade, a ideia não é só um canal voltado à astrologia, é um canal onde eu compartilho a minha experiência assim, em autoconhecimento, em vários aspectos, né? Já que canal de astrologia ele existe muitos, e a minha ideia é mais, volto a dizer, compartilhar a experiência, a prática, e questões assim de uma maneira assim mais próxima, né, e menos teórica, para que a gente tenha condições de entender os nossos processos, crescer e coisas desse tipo. É muito bacana, é muito bacana. Eu indico todo mundo lá a conhecer, a ver, porque tem os vídeos bem interessantes e ele se dedica mesmo, que os vídeos são super bem editados, tá sempre tudo muito bonitinho, muito bem feito, dá para ver que você faz com muito amor e muito cuidado. Você tem muito isso com o que você faz, né, Renê? Senão você não estava aqui também, que a gente se conheceu Isso, porque eu te procurei para fazer um mapa astral, né? E isso. aí foi surgindo essa amizade aí. E também para quem eu comecei agora o canal do Astro Cigano, né? A galera do Renê que veio aí, que não me conhece. Meu nome é Anderson Lima, mas o nome do canal é Astro Cigano. E aí eu tô falando olhando para você em vez de olhar para cá. E aí toda semana eu posto lá as cartas da semana, estou fazendo alguns posts também sobre os trânsitos astrológicos, conforme as coisas vão acontecendo. E aí vocês podem olhar lá, procurar, quem quiser seguir, vai ser um prazer receber vocês também. Lembrando, né, que é bem lembrado esse detalhe, né, que eu vi no seu mapa, né, que você tem esse dom, essa capacidade, né, e acabei te incentivando, né, a realização desse projeto, né. Então eu estou dando o meu aval Ai, aqui, que né. bom. Então que realmente você é uma pessoa séria, capacitada
aí para fazer esse tipo de trabalho, né? Que as pessoas podem procurar e confiar que sim, que com certeza elas sairão satisfeitas. Apesar de eu ficar com todas aquelas dúvidas, o Renê falando, não, vai lá que vai. Foi todo um Ontem eu estava trabalho. contando, ontem eu estava contando dos meus vídeos do canal, né? Cara, eu estou sempre em dúvida, nunca sei o que eu estou fazendo, sabe? Assim, a gente está sempre se atirando no escuro, né? Porque a gente nunca está pronto, a gente está sempre crescendo, né? O grande perigo é a gente achar que a gente está pronto, aí volta para o leão, tá? Não, eu sou. Nossa, não, é sempre legal. Enquanto eu estiver achando que eu não sou, aí sim eu estou sempre em busca, estou sempre crescendo, E é né? importante também a E gente ir sem achar que está totalmente pronto, né? Tipo, isso nunca começa. vai Foi o que você ficar, falou para né? mim. Falou, começa, vai fazendo, que as coisas vão se construindo e A se gente não- alimentando e vai andando para frente. Porque por mim, Capricórnio, eu tava ali, ó. Não, quando tiver tudo certo, quando eu achar que tá tudo perfeito, que eu sei de tudo, eu posso começar. Eu não ia começar nunca, né, Renê? É isso aí. Agora é outra lição do leão, né? A gente falando em leão, né? O nó do norte, leão, leão fala criatividade, né? A lição do leão é o seguinte, ó, para de pensar no futuro, entenda que o futuro ele é uma sucessão de momentos, né, que começam agora. Então, assim, vamos dando um passo de cada vez e a partir do momento que a gente vai caminhando, os caminhos eles se fazem ao caminhar e esse futuro ele vai se apresentando perante nós, né? Ao passo que se a gente ficar sentadinho esperando, né, para saber realmente o que vai fazer, para eu estar realmente preparado, para eu ter eu ter a certeza das coisas, dificilmente né? Aí é a diferença, né? Quando a pessoa ela tem essa visão, né? Ela nunca acha que ela está preparada, tá? Quem é sério nunca se Nunca acha acha que está preparado. preparado. Aqueles que já entram assim, né? Já com tudo, né? Realmente a gente precisa tomar muito cuidado, né? É o que eu falo, assim, às vezes eu vejo na rua, vejo aquelas pessoas falando um monte de besteira e tal, sempre falando alto. Quem não tem que falar, tá sempre falando alto. E aí eu falei, realmente, cabeça vazia, a ignorância, ela infla o ego de um jeito que... Isso, Então toda vez que eu me sinto assim, eu não sei, não vai, eu falo, não, se eu tô com esse receio é porque, primeiro, que eu tenho responsabilidade do que eu tô fazendo, então eu isso. vou tentar fazer assim mesmo. Renê, eu não sei, ó, vai bater 1 hora agora, eu não sei se cancela sozinho, o que que acontece, mas acho bom a gente se Eu também não sei. despedir das pessoas para não cair, a gente tá aqui do nada. Falar para o pessoal, se a gente desaparecer do nada, vocês já estão despedidos. Né? Se terminar do nada aí. E eu queria agradecer a todo mundo. Eu vi aqui, não fiquei olhando as mensagens, mas eu vi que entrou bastante gente. Muito obrigado a Eu estou vendo vocês. corações saindo assim, né? O pessoal está É, gostando, né? tiveram 14, agora tá diminuindo, mas chegou bastante gente aqui, ó, passou bastante gente, mandou oi, mandou mensagem. Obrigado, gente, por vocês terem participado. Espero que vocês tenham gostado. E a gente pode fazer mais depois, né, Renê? Podemos fazer sim. Né? É sempre legal, sempre bom esse tipo de atividade, de aproximação, eu acho muito importante. E depois, É depois bem, vocês também podem mandar sugestão de tema, do que vocês querem que seja abordado nos canais, né, Renê? Que isso é bacana para a gente também saber o isso é fundamental. É porque a nossa referência é vocês, né? Então, assim, quando a gente percebe que vocês trazem questões, assim, que elas são importantes, relevantes, né? Elas acabam... É legal a gente levar esses temas para as outras pessoas também, né? Porque elas acabam levando para outras pessoas que estão com esses mesmos conflitos, talvez maneiras de ver ou de solucionar, né? Que acaba sendo e positivo. a gente entende que a gente não está sozinho também, né? Que tá passando por uma coisa, a gente acha que é só a gente que está passando por aquilo, mas no Você final das sabe que contas tem um muitas monte de vezes gente igual. isso. Então, muitas vezes eu estou em crise, sabe? Assim, as minhas crises viram um tema, né? De um vídeo, de uma live, né?
onde as pessoas, na verdade, acabam entendendo que aquilo faz parte de um processo, etc., né? Que elas não estão sozinhas, o que acaba sendo muito bom. A gente não é tão especial assim para ter um problema só nosso, né? Ele é dividido, tem várias pessoas com o mesmo problema. Toda vez que eu estou passando por uma coisa, eu falo assim, não sou só eu não sou tão especial assim. Deus criou um problema só para mim. Complexo de predestinado. Mas por que comigo, né? A gente, né? Por que isso acontece comigo? Assim, é só eu, né? Tem a roleta da sorte ali, rodou, caiu você, agora segura. Escolhido, né? Deus me escolheu para eu viver aquele problema. Eu sou especial até no problema que eu vivo. Alguma coisa é coisa de leão também isso, né? Alguma coisa você precisa aprender. Pode ter certeza que se está acontecendo alguma coisa errada, é para você aprender alguma coisa. Eu vejo isso, né? Eu lembro assim, são questões engraçadas, né? Então, por exemplo, a gente vai passando de uma idade e todo mundo vai ficando meio doente, né? Então vai entrando meio na fase do desmanche, etc., que eu falo, né? Aí começa a encontrar assim, começa a falar de dor. Não, porque eu tenho uma dor aqui, não sei o quê. Aí vem outra pessoa e fala, não, mas a minha eu sei que dor é essa, mas a minha dói aqui, dói lá. Aí outra fala, não, e a minha então? A minha dá volta. Fica todo mundo disputando quem sente mais dor. Eu tô nos 35 mais e a galera já começou com a dor de coluna. Ai, minha coluna, meu pé, meu pescoço, a cervical não tá legal. Aí eu falei, ih, gente, agora tem que começar a correr atrás, começar a fazer exercício, fazer um pilates, um yoga, alguma coisa, porque daqui para frente só vai aumentar. Agora já tá ruim, daqui a 10, 15 anos... A gente vai se descobrindo, né? Eu falo que a gente vai autodescoberta, porque você começa a sentir dor onde você não sabia nem que existia. Você começa a perceber. Mas ó, uma dica de Capricórnio, tá? Assim, ou quem tem Capricórnio forte no mapa, com o passar do tempo, a saúde da gente melhora muito. Viu? O que melhora? A gente melhora muito a saúde. Ai, que bom. Quando a gente é jovem, a gente parece velho, sabe? Com dor, com coisas assim, né? E depois, com o tempo, não. Depois do tempo, a gente vai virando criança. É engraçado isso, tá? E eu já estou cuidando. Estou fazendo exercício para coluna, porque minha coluna era... Com 23, eu estava imprestável da coluna, de tudo, sabe? Assim. Aí, quando eu estava nos 33... Aí eu tinha a impressão que eu não ia sobreviver mais um ano, de tão mal que eu estava. Não era nem impressão, era certeza, sabe? Eu acordava de manhã e falava, nossa, de hoje eu não passo. E esse drama todo vem de onde, René? O meu é ascendente em peixes, eu adoro fazer um drama. Às vezes eu faço alguma coisa e meus amigos, nossa, que drama. Eu falo, deixa eu fazer o meu teatro, por gentileza. É que peixe sente, né? Sente demais, né? Aí eu adoro de vez em quando. Ai, vamos comigo? Não. Aí eu falo, eu sempre faço tudo por você. Aí eu jogo logo na cara. Eu falo, nossa, mas pra que esse drama todo? Eu falo, porque eu quero que você vá. O meu drama, assim, não deixa de ser, né? É o Saturno retrógrado. Não, desculpa, não tem ali retrógrado, tá? Mas é o Saturno na casa 12. Né? Ele está em Capricórnio, mas na casa 12, que é a casa regida por peixes. Né? Então, esse Saturno em peixes, ele fica assim. Né? Só uma dica, a gente está com Saturno retrógrado em peixes. Né? O que Saturno retrógrado em peixes pede? Ouça a sua voz interior, tá bom? Então, um momento, vai que cai a live, né? É um momento, assim, bastante interessante para a gente fazer esse exercício, para a gente ouvir a nossa intuição, etc., né? Que sim, é uma excelente oportunidade da gente se conectar aí com os nossos veículos superiores. Eu acho que agora foi um encerramento bacana que você fez aí, eu gostei. A gente pode encerrar, avisar para o pessoal que a live vai ficar gravada, aí eu não sei direito como é que funciona aqui, mas... Não sei se vai direto para o Instagram ou se fica no celular, eu consigo mandar para o Renê também, mas vai ficar salvo aí, vai aparecer em algum lugar para quem entrou agora e quiser assistir depois, vai ficar salvo aí em algum lugar, a gente avisa. Eu não tenho ideia nenhuma também. Não, a gente vai com você, a gente vai descobrir aqui como é que funciona isso. Deu tudo certo até agora, já estamos encerrando.
É isso aí. Então tá, obrigado, Renê, por ter Eu que participado. Você agradeço. foi um Eu que querido, agradeço. como sempre. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu também, porque gostei muito, sabe, disso daí. Pena que eu não vejo aqui quem entrou, nem nada, né? Com certeza tem muitos amigos Ó, aí o que eu acabei Silvestre conhecendo, falou né? aqui, ó, vai ficar salvo no seu feed. Então vai estar lá no feed. Então, o Silvestre, ele é meu O mentor Silvestre nesse ainda salva a sentido, né? gente, né? Eu indiquei ele para fazer o mapa com você, ele falou depois, o René é maravilhoso, eu amei ele, o mapa foi incrível. Eu falei, pois é, pode fazer, eu indico de olhos fechados. E aliás, Sil, Eu muito obrigado, vi que ele eu ajudou a entrei, gente né? muito com a live. Eu mandar mensagem para ele ontem no teste, aí ele, não, faz assim, assim, assado, não sei o que, pede para ele desligar e ligar de novo. Pede... E aí resolveu, o Sil é um parceirão. Isso, aí eu vi o Silvestre, aí eu não me vi, eu não entrava. Eu falei, o que está acontecendo? Deu tudo certo. No fim, deu tudo certo, ainda bem. Não, quando a gente faz de coração, sempre dá certo. Quando a gente está alinhado no nosso propósito, sempre dá Sim. certo. E cada vez mais a gente vai melhorando. Se isso não der certo também, a gente tenta de novo até dar certo. Tô nessa vibe agora. Isso. Aí, importante, não deixou de fazer, não deixou de experimentar, deu o melhor da gente, Isso aí. né? E aprendeu com a experiência, né? Isso serve para tudo, né? Não só para a live, né? Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. O pessoal que está entrando agora, só repetindo que vai ficar salvo lá no feed. Vocês vão poder ver o bate-papo todo depois. Obrigado, tá? Isso aí. Eu que agradeço. Tchau, Tudo de bom. Até tchau. Boa mais, tá? noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.